Vamos lá, deixa eu ver quem é que tá. Cadê o povo? Deixa o povo ir chegando. Hoje tem até auditório. Pastora Paula hoje está aqui, está assistindo pessoalmente. Está aqui na minha frente. Vamos lá, gente, para não ficar tarde. Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Que todos tenham uma boa noite. Quero trazer uma palavra de reflexão, né? Uma palavra, pastor Marco Antônio, Paz do Senhor, Elisete, Stephanie Tunes, Paz do Senhor. Queria trazer uma palavra rápida, pastor Laércio, Paz do Senhor, meu querido. Tá bom? Vamos à palavra, queridos, para não tomar muito tempo. Está em Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. Quem quiser acompanhar, pegue aí sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. É uma passagem muito conhecida, mas eu queria fazer alguns comentários hoje sobre ela. Diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, enquanto ele se despedia das multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Queridos, passagem bem conhecida, porém eu queria fazer algumas, vamos dizer assim, algumas anotações. Os discípulos acabaram de sair, acabaram de ver o milagre da multiplicação. Pai do Senhor, missionária Lígia. Só que existe dois pontos. Existem as pessoas que veem o milagre e existem as pessoas que vivem o milagre. Existem dois pontos diferentes. Existe aquela pessoa que somente vê o milagre acontecer com as outras pessoas e ela se contenta com isso. E existe aquela pessoa que ela vê o milagre acontecer, porém ela também quer participar, ela quer viver o milagre. E assim foi com os discípulos. Jesus fez a multiplicação dos pães, alimentou aí, a Bíblia vai dizer 5 homens, fora mulheres e crianças. Alguns dizem que ao todo 15.000 pessoas, mas não podemos afirmar. Vamos nos manter no que a Bíblia vai nos dizer. E nisso
Jesus fala para os discípulos: olha, entra no barco, passa ao outro lado, que eu vou encontrar com vocês. Porque tem momentos, querido, que a gente quer orar sozinho. Tem momentos que a gente está tão cansado, tão esgotado de tudo que a gente ouve, que a gente quer ficar sozinho com Deus e falar: eu vou ficar só eu e Deus, para não ter interferência, para não ter erro, então eu quero ouvir direto de Deus. Tem momentos que a gente é assim, tem momentos que a gente quer orar, né? Fazer aquele círculo, chamar os irmãos, entrar naquele manto, fazer, mas tem momento que é só você e Deus, tem momento que é só você e Ele, mais ninguém. É um momento particular. Você tem que ter a sua oração com a sua família, né? Com seus amigos, com a sua comunidade, com a sua igreja, mas tem momentos que é só você e Ele. Você tem que ter esse momento, porque é a sua intimidade, é aquela hora que você vai falar para Ele que é coisa só tua e dele. Então Jesus também tinha isso, Ele tinha aquele momento que Ele queria orar só Ele e o Pai, aquela conversa de pai e filho, que Ele não queria que os discípulos escutassem, que não vissem, que não tivesse ninguém em volta. E Jesus fala para os discípulos: olha, passa para outra margem, que eu vou orar, e eu encontro com vocês. Vou despedir a multidão aqui, vou orar e vou despedir, e vou encontrar com vocês. E assim os discípulos foram. Porém, o tempo se passa, né, e uma tormenta chega, um grande vento, um grande, vamos dizer assim, um grande rebuliço chegou ali aonde eles estavam. Só que note uma coisa: mesmo Jesus estando lá, orando, e os discípulos estando longe deles, Jesus não deixou de ver o que se passava com eles. Jesus em momento nenhum tirou os olhos dos discípulos. Muitas vezes a gente olha e fala assim: Jesus não está aqui, não estou sentindo a presença dele, não estou sentindo arrepio, não tem nenhum profeta dizendo eis que te digo. Jesus não está aqui. Mas o fato de você não estar vendo a presença dele não quer dizer que ele não está vendo você, não quer dizer que os olhos dele estão sobre você. Ele te vê em todo momento, querido, ele não deixa de te ver. E note uma coisa, que Jesus, quando vê que os discípulos estão em perigo, no mesmo momento ele para tudo e vai em socorro dos discípulos. Isso me remete a Daniel. Daniel, quando começou a orar, o livro de Daniel vai dizer que quando Daniel começou a orar, Deus parou tudo e parou o céu, somente para ouvir a oração de Daniel. A Bíblia não diz, mas eu imagino comigo, Deus dizendo assim: ei, para tudo, todo mundo pare tudo, vamos ouvir o que o meu filho quer falar. Imagina que bonito, imagina como é gratificante um pai parar o céu, parar tudo, só para ouvir você falar com ele. Olha como Deus fica no céu, ansiando aquele momento da gente parar e falar com ele, somente para que ele possa ouvir a nossa voz. E muitas vezes a gente não dá importância, muitas vezes a gente quer se atarefar com as coisas do dia, muitas vezes a gente quer fazer as coisas, né, a pronto, muito rápido, muito afoito, e se esquece que nós temos alguém esperando para ouvir o nosso bom dia, o nosso boa tarde. Nós nos esquecemos que ele está ali esperando a gente falar: Pai, hoje o meu dia eu pretendo fazer isso, mas toma o meu dia nas tuas mãos e faz conforme te apraz, conforme tu queres fazer, conforme tu tens o melhor para mim. Muitas vezes ele só quer ouvir isso de nós, e a gente se atarefa com tanta coisa, a gente se ocupa com tanta coisa. Hoje em dia a primeira coisa que a gente faz quando acorda é botar a mão do lado da cama e pegar o celular e olhar o WhatsApp. E Deus fica onde nessa situação? Mas quando a gente clama, quando a gente está em perigo, quando a gente precisa, ele para tudo, ele deixa de ouvir tudo,
deixa de ouvir entre aspas, porque ele tem a onipresença e a onisciência, mas ele para tudo, e ele vem ao nosso socorro, ele vem ao nosso auxílio. Clama a mim e responder-te-ei. É só clamar, querido, é só pedir, é só chamar, é só falar. E note que quando Jesus vê que eles estão em perigo, ele para tudo e vai em direção deles. Note que Jesus não foi procurando aonde eles estavam, Jesus foi no ponto certo, aonde eles estavam, porque Jesus não deixou de ver o que se passava com eles, Jesus não deixou de ouvir o que eles falavam. Porém, quando Jesus vem vindo, os discípulos se assustam e dizem: ei, é um fantasma. E a Bíblia vai dizer que eles começam a gritar de medo. Só que agora eu chamo a atenção para Pedro, porque muitas vezes eu digo que até eu mesmo já cheguei a pregar nessa passagem erradamente, porque aí todo mundo vai dizer assim: é um fantasma, e ele diz: ei, sou eu, se acalme, não tenha medo. E Pedro diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Muitas vezes a gente diz que Pedro, nessa fala, Pedro se torna, vamos dizer assim, um incrédulo junto com Tomé, junto com os outros. Mas se nós formos parar para analisar verdadeiramente, Pedro não era um incrédulo. Pedro não está aqui questionando Pedro não está questionando, vamos dizer assim para vocês entenderem, se Jesus era o Filho de Deus. Ele estava questionando se realmente aquele espírito, aquela pessoa que vinha ali, se realmente era Jesus. E qual era a forma que ele tinha de saber que verdadeiramente era Jesus? Porque Jesus é o único que pode fazer o impossível. Porque Jesus é o único que pode fazer a gente viver tudo que é sobrenatural. Aí ele não teve dúvida, ele falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus olha para ele e diz: então vem. Quando ele desce do barco, ele desce na certeza de quem estava lá. Quando ele desce do barco, ele não desce com dúvida: será que eu vou andar? Será que eu não vou andar? Não, ele desce na certeza que quem estava diante dele era Jesus, era o Filho de Deus, era o Messias. E quando ele desce, a Bíblia vai dizer que ele caminha sobre as águas um certo ponto e vai até, creio eu que até o meio do caminho. Só que quando ele começa a olhar o vento forte, ele começa a olhar a tempestade, ele começa a afundar. Só que aqui também tem um ponto engraçado. Jesus aqui está ensinando para Pedro o seguinte: com a tua força você não consegue, com a tua mão, com a tua pouca força, com a tua sabedoria, com a tua inteligência, tu não consegue. Você só consegue fazer o impossível, você só consegue viver o sobrenatural se eu estiver contigo. Só nisso. Jesus está ensinando a Pedro: você só vive o sobrenatural se eu estiver contigo. E note que Pedro começa a afundar, mas aqui também há outro ponto interessante, que Pedro começa a afundar. Entende aí, irmão? Baixa o volume. Note que Pedro começa a afundar, e a gente tem que partir do princípio que é o seguinte: Pedro era pescador, Pedro conhecia muito bem o mar, Pedro sabia muito bem manejar e lidar com o barco, lidar com o mar, sabia nadar. E note que quando Pedro afunda, Pedro não tenta sair daquela situação na força dele. Pedro não tenta com os recursos que ele sabe. Não. Note que a Bíblia não vai relatar que Pedro tentou nadar, que Pedro olhou para o barco e falou: vou voltar para o barco, eu vou tentar nadar para chegar no barco, porque lá eu estou seguro. Não. Note que Pedro só clamou. Pedro falou: Senhor, me salva. Porque naquele momento que Pedro olha para o vento
e ele tira a visão de Cristo, e ele vê que ele começa a afundar, naquele momento ele entende que não é a força dele, que não é o saber dele, que não é a sabedoria dele, e sim a presença de Cristo na vida dele. Então por isso que Pedro não tenta com a sua força, com os seus métodos voltar para o barco, que Pedro com os seus métodos não tenta, vamos dizer assim, sair daquela situação, mas Pedro faz o que todo cristão tem que fazer. Pedro clama a Cristo. Pedro está diante dele, clama por ele e chama ele, fala: Senhor, estou afundando, Senhor, eu não estou conseguindo, eu não consigo, eu cheguei num estágio que eu achei que eu poderia caminhar sozinho, e eu não posso, eu percebi que eu não posso caminhar sozinho, que com a minha força, com a minha vontade eu não consigo. E Pedro clama, e Pedro pede ajuda. E Jesus vai lá, estende a mão a Pedro, tira Pedro da água e volta ao barco. Porém Jesus olha para Pedro e diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí aqui é um ponto bem interessante. Jesus olha para Pedro e diz assim: homem de pequena fé. Mas de toda aquela situação, de todos os 12 discípulos que estavam ali, Pedro foi o único que teve fé, porque ele foi o único que viveu o sobrenatural. Pedro entendeu que aquele milagre da multiplicação dos pães era só o começo. Pedro não somente viu o milagre, Pedro viveu o milagre da multiplicação dos pães. Então ele sabia que ele também poderia estar com Cristo e viver aquele milagre. Ele sabia que ele estando com Cristo, ele pode viver o sobrenatural. E é isso que nós não entendemos. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: homem de pequena fé. Mas ele foi o único que teve fé. Aí você fala assim: pastor, mas Jesus olhou para ele e disse: homem de pequena fé. Note que a pequena fé de Pedro fez Pedro caminhar sobre as águas. Agora você imagina, ao longo do tempo, ao longo da caminhada, essa fé sendo aumentada, essa fé sendo potencializada. O que nós, como cristãos, não podemos fazer? Se Pedro, com as próprias palavras de Cristo, foi um homem de pequena fé e caminhou sobre as águas, o porquê que nós, com a nossa pequena fé, não conseguimos fazer nada? Imagina se nós aproveitarmos esse tempo que Deus está chacoalhando, que Deus está balançando a figueira para tirar esses frutos que estão estragados e despertar a sua igreja. Se nós realmente acordarmos, vivermos esse momento e buscar a Cristo e potencializar a nossa fé, o que nós não podemos fazer? O próprio Cristo disse: se tiverdes fé, coisas maiores do que as que eu fiz, vocês farão. Por que a gente não consegue? Aí Cristo vai dizer assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, falar para este monte: sair daqui para colar, e ele sairá. Mas sabe qual que é o problema? A gente duvida. Tudo na vida da gente, a dúvida está ali. Será que foi Deus? Será que não foi Deus? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Será que eu tenho fé? Será que eu não tenho? O problema da vida da gente é a dúvida. Esse é o problema. A gente duvida de tudo. De tudo a gente quer duvidar. A gente não chega lá e fala: ei, em nome de Jesus, eu profetizo neste momento, e vamos para cima, e vamos para a luta, e vamos lá, eu vou caminhar sobre as águas, eu vou vencer a enfermidade, não é vírus, não é nada mal nenhum chegará à minha tenda, nenhuma praga chegará à minha casa.
Mas não. O que acontece com a fé da gente? Se tiverdes uma pequena fé, nós podemos viver o sobrenatural. Mas para isso nós temos que ter a mente e entender que nós temos que sair de pleno telespectador, e passar a ser o autor do sobrenatural. Pedro viveu o sobrenatural não porque Cristo estava somente sobre as águas, mas porque ele também se dispôs a viver o sobrenatural. Por isso que Pedro viveu. Os outros discípulos tiveram oportunidade? Tiveram. Todos os 12 tiveram oportunidade. Mas só Pedro se dispôs a viver o sobrenatural. Muitas vezes a gente olha e vê o irmão da congregação estourando, explodindo, fala: nossa, como o irmão está prosperando, como o irmão está seguindo em frente. Mas por quê? Porque o irmão se dispôs a viver o sobrenatural, mesmo na sua pequena fé, mesmo na sua pouca força. Ele falou: ei, eu vou olhar para Cristo e eu vou viver o sobrenatural. E a gente não vive, porque a gente não olha para Cristo, a gente olha para o irmão que está do lado, a gente olha porque a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Mas nós temos que ter a mente, que nós temos que passar, deixar de ser apenas telespectadores e passar a ser atores do sobrenatural. E note que quem é que estava no lugar mais seguro? Será que eram os outros 11 discípulos que ficaram no barco, o barco lá sendo açoitado pelas ondas, sendo açoitado, amassado pelas ondas, a água entrando para dentro do barco de todo jeito, e eles tentando tirar a água, tentando remar, olhando toda aquela situação? Quem será que estava mais seguro? Os 11 discípulos que estavam no barco, ou Pedro que estava fora do barco? Muitas vezes o que nos prende a viver o sobrenatural é não querer sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes o que nos impede de viver o sobrenatural é o medo de sair da nossa vizinhança, de sair da nossa zona de conforto, muitas vezes de sair da nossa própria cadeira na igreja. Muitas vezes é isso que nos impede. O que nós temos que fazer é sair da nossa zona de conforto, querido. Nós temos que entender que não adianta eu ficar na minha zona de conforto se Cristo não estiver. Eu não estou salvo. Eu só vou estar salvo aonde Cristo estiver. E muitas vezes aonde Cristo está é no meio da tempestade. O mundo chegou numa zona de conforto tão grande que hoje o povo faz chacota, o povo brinca com o nome de Cristo, porque chegaram numa zona de conforto e acha que Cristo é nosso empregado, e acha que Cristo tem que fazer o que a gente quer. Eu determino. Não somos nós que determinamos, querido. Quem tem todo o poder é Ele. Quem sabe o amanhã é Ele. Quem tem o poder de caminhar pelo tempo, de mudar todas as coisas, é Ele, não sou eu. Não sou eu, querido. Nós temos que aprender a sair da nossa zona de conforto, porque muitas vezes Cristo não está na nossa zona de conforto, porque Ele quer que a gente saia da zona de conforto para viver o sobrenatural que Ele tem para nós. E a gente não vai. Agora eu pergunto para você: será que Pedro realmente duvidou? Pedro tinha certeza de quem ele era, e Pedro sabia que através dele Pedro poderia viver o sobrenatural. Pedro duvidou se realmente era Cristo, mas Pedro não duvidava quem Cristo era. Você consegue compreender isso? Ele duvidou se naquele momento era Cristo, mas ele não duvidou de quem Cristo era. Ele sabia que se fosse Cristo era o Filho de Deus que estava ali.
Note que quando Jesus pergunta assim para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí uns falam assim: um é Elias, o outro Moisés, o outro João Batista, e cada um começa a falar. Aí ele olha: e tu, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque Pedro não vivia pelo natural, Pedro vivia pelo sobrenatural. E o próprio Cristo disse isso, olhou para Pedro e falou: disses bem, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai. Note que Pedro, ele não vivia mais o natural, Pedro já vivia o sobrenatural. Mesmo na sua forma bruta, na sua forma de pescador, né, de querer andar com a espada na bainha, de querer cortar a orelha, mas era a forma bruta que Pedro tinha de querer proteger quem ele sabia que Cristo era. Era uma forma errada? Era uma forma errada. Cristo estava podando, Cristo estava moldando a Pedro? Estava, como também estava moldando todos os outros. Mas Pedro viveu o sobrenatural. E quando Pedro vive o sobrenatural, nesse trajeto de Cristo, nesses 3 anos e meio que Cristo esteve com eles aqui no seu ministério terreno, Pedro foi o que mais viveu o sobrenatural. Aí a gente fala, né, que João era o apóstolo do amor, era o apóstolo, né, mais sobrenatural. Sim, ele viveu o sobrenatural, mas ele viveu depois. Ele era mais espiritualizado? Sim. Se você ler, né, a carta, né, o Evangelho de João, ele é mais espiritual, mas não significa que ele viveu o sobrenatural. Ele pode ter refletido, feito reflexões, amém, não estamos aqui para discutir isso, mas note que no momento terreno de Cristo, Pedro era o mais espiritual. Que tanto que quando Cristo disse assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e o que ligares na terra será ligado no céu. Porque Pedro acreditava: eu não posso ligar nada no céu se eu não acreditar que eu tenho poder para fazer, que eu não posso ligar nada no céu se eu não entender que o céu existe, que isso que nós vivemos, que nós temos que viver o sobrenatural. E Pedro entendeu. Então por isso que Pedro, ele consegue viver as coisas mais intensas com Cristo. Ele consegue, né, olhar para Cristo e entender o que Cristo, vamos dizer assim, o que Cristo queria de espiritual, teria para oferecer a ele de espiritual. Pedro conseguiu entender, por isso ele viveu. E nós também temos essa missão de entender que nós não vivemos pela carne e pelo sangue, mas nós temos que viver o sobrenatural. Nós temos que viver o sobrenatural totalmente. Mas para isso nós temos que sair da nossa zona de conforto e nos colocar numa zona que só Ele e a mão dele pode nos sustentar. Foi isso que aconteceu com Pedro. E veja que quando eles voltam no 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Note que quem estava no barco não estava seguro, porque o vento só cessou quando Cristo volta para o barco já com Pedro. Aí diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Eles só compreenderam que ele verdadeiramente era o Filho de Deus e o adoraram quando eles viram Pedro viver o sobrenatural. E muitas vezes é assim, querido. A gente não quer viver o sobrenatural porque a gente tem medo, porque a gente não sabe o que está lá, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas para nós vivermos o sobrenatural é simples.
é somente se entregar na mão dele, é somente se colocar na mão dele e deixar que o restante ele faz. Para viver o sobrenatural é isso, é confiar, é acreditar que ele realmente é o Filho de Deus, que ele realmente pode me fazer experimentar o sobrenatural e se entregar na mão dele. E que nesse momento que nós estamos vivendo, os países mais afetados por esse vírus, essa maledicência que está atacando todo o planeta, que a gente possa entender que nós estamos prestes a viver o sobrenatural e que nós possamos parar de ser apenas telespectadores do milagre e possamos viver o milagre, ser os atores do milagre, fazer parte do milagre. Como que a gente pode fazer isso, pastor? Na oração. Em vez de perder tempo no Facebook, batendo boca, discutindo se está certo ou se está errado, a igreja que vai abrir, a igreja que vai fechar, para de bater boca, querido. Isso não vai resolver o problema mundial, isso não vai resolver o teu problema, porque o vírus também pode chegar a qualquer um. E entenda que para você viver o sobrenatural, que essa praga não chegar à tua casa, que é você, sua família, seus amigos passarem ileso por tudo isso, é você deixar de ficar de picuinha, deixar de perder tempo com aquilo que não vai te oferecer crescimento e se retirar à parte, só você e Deus, e pedir para Ele te fazer viver o sobrenatural, e pedir para Ele, para que Ele permita que você possa experimentar o sobrenatural. A Bíblia vai dizer assim: pedi, perdi e dar-se-vos-á. Pede que Ele te dá, querido. O que você quer viver de sobrenatural? Fala com Ele, faça como Jesus, saia do meio da multidão. Tem momento que a gente tem que sair do meio da multidão, que a gente tem que ficar a sós. Sai dessa multidão que está aí no WhatsApp, sai do meio dessa multidão que está no Facebook, no Twitter, no Instagram, sei lá onde for. Sai do meio dessa multidão e vai só você e Ele. Vai lá conversar com Ele, vai pedir com Ele. Ei, note que Pedro não ficou com a multidão. Pedro podia olhar para trás e falar assim: ei, só eu que vou descer do barco? Não, vamos lá, vocês vão comigo. Ou então Jesus falar assim: vem Pedro, pode vir Pedro. E Pedro falar assim: não, depois eu vou, deixa aí Jesus, depois eu vou ficar com a multidão aqui, porque eles são mais, o número aqui é maior. Note que sempre que há uma multidão na Bíblia, ela sempre quer calar alguém. Note que na Bíblia a multidão sempre quer abafar o milagre de alguém. Lembra do cego Bartimeu gritando? O que a multidão falava para ele? Se cala, não incomoda, vai para lá. O que ele fez? Ele insistiu para chegar somente ele e Cristo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A multidão apertava a Cristo, o que ela fez? Procurou uma brechinha para ter só ela e ele. Não espere Cristo proporcionar um momento a sós com você. Vá você e chame Ele para ter um momento a sós com você. Porque se você for esperar Cristo proporcionar um momento a sós com você, pode ter certeza que você vai para o deserto. Porque o único lugar que você vai estar a sós, que você vai estar com a sua atenção totalmente voltada para Cristo, é quando não tiver alguém ao teu redor. Aí tu vai viver o deserto, sem internet, sem televisão, sem ninguém te chamando, sem ninguém na tua porta, só você e Ele. Só que aí é mais dolorido. Aproveite você e chame Ele para viver o sobrenatural com você. Em Mateus 6,6 vai dizer assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta
e fala com o teu Deus, com o teu Pai, que a sós te vê. É só você e Ele, querido. Larga um pouco essas discussão boba de rede social que só faz a gente perder tempo. Larga essas picuinhas de quem está certo e quem está errado. Isso aí está levando muito crente para o inferno. Está brigando, pastor brigando com o pastor, irmão brigando com o irmão. Hoje eu estava conversando com um pastor amigo aqui. Gente, Satanás não tem mais lugar para trabalhar, querido. Quando chegar naquele grande dia, quando chegar no grande dia, o dia da gente vai ver as obras, vai ver tudo que aconteceu, Satanás não vai estar lá para acusar. Satanás vai estar lá para reivindicar, falar assim, ó, eu não tenho mais o meu reino, eu não consegui trabalhar, esse tempo que eles passaram aí na terra, eles não deixaram eu trabalhar. O que eu vou fazer agora? Se mandar eles para o inferno, eles vão me tirar de lá. Porque o povo consegue cada dia se superar, irmão. O povo consegue cada dia inventar uma nova. O povo consegue cada dia inventar uma briga nova, uma discussão nova. Um quer ter mais razão do que o outro, porque a Bíblia de um é mais certa do que a do outro. Ei, querido, e o que Cristo pensa disso tudo? Alguém já parou para perguntar? Ninguém para perguntar o que Cristo está dizendo sobre tudo isso. Todo mundo quer saber a sua opinião, porque hoje em dia todo mundo quer ser o dono da verdade. E está acabando todo mundo filho do pai da mentira. A paz, Sandro, Deus abençoe. Amém, irmãos? Que a gente possa se conscientizar que para a gente viver o sobrenatural de Deus, só depende de nós, só depende da gente se apartar da multidão e estar ligado em Cristo, olhando somente para Ele. Que enquanto a gente olhar para onde a massa está indo, para onde a multidão está indo, para onde a maioria está caminhando, a gente não vive o sobrenatural. A gente vive o sobrenatural, é você e Ele. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus, e fiquem com Deus.